é sempre um prazer ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. Como você sabe, há mais de 5 anos, nosso programa faz de tudo para lhe ver sorrir, de corpo e alma. E hoje nós vamos embarcar em assuntos que definitivamente vão promover esta virada de chave. Nós vamos falar sobre a geração 50 mais exige respeito e cidadania. Também vamos ser orientados para decisões assertivas. Há um conhecimento que permeia este sucesso nas escolhas. E também vamos conhecer como nós podemos edificar uma vida magnética. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Você percebeu que a nossa sala de visitas está ainda mais colorida, com flores para acompanhar o outono, esse clima que pede presença, pede calor. E aqui, nesta semana, nós temos convidados magistrais. Ao meu lado, o analista Afonso Escosteg, presidente da Sociedade Sem Idadismo. Muito boa noite, Afonso. Como vai você? Boa noite, Cris. Tudo bom? Estamos cá novamente para fazer alguma provocação. Vamos lá. Vamos lá. Então, prepare-se que vem bomba por aí. Também conosco o professor Everton Correia, consultor master de gestão organizacional. Muito boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Um prazer estar de volta. Muitas coisas interessantes para a gente conversar essa noite, né? Que bom, nós já vamos começar a semana orientando as pessoas a boas escolhas. Com certeza. E também abrilhantando o nosso elenco de convidados, a professora Kátia Fleig, especialista em barras de Access e Facelift. Muito boa noite, seja bem-vinda, Kátia. Boa noite, Cris. Que alegria estar aqui com vocês. Então vamos começar com esse clima de alegria, uma situação que talvez seja um pouco mais polêmica. Afonso, começo contigo. Nós estamos entrando na fase de eleição e o nosso futuro entra em jogo. Se no Rio Grande do Sul nós somos mais avós do que netos, porque os candidatos a cargos públicos, os políticos, simplesmente não priorizam, não valorizam essa fase da vida que pode ser a mais longa e provavelmente a mais importante. Essa é uma questão, Cris, muito importante pelo seguinte, né? Nós estamos cada vez mais atingindo idades, né, mais longevidade e, portanto, nós precisamos de um olhar sobre isso. Vendo, e até pela experiência que a gente tem, né, pela idade, que raramente os políticos levam em consideração essas questões, principalmente da faixa de 50 a mais. E hoje nós temos também uma outra situação que eu vou trazer, que é os jovens também não estão sendo olhados. E por que Nós hoje temos essa geração, para tu teres uma ideia, se nós somarmos os jovens da geração Z entre 16 e 25 anos com os 60 a mais, nós somos 42% do eleitorado do Rio Grande do Sul. Representamos 3.221.000 eleitores. E o que acontece? Via de regra, as pessoas, tanto governantes do Executivo quanto do Legislativo, não dão bola para esse tipo de situação. Sim, mas por quê? É uma coisa que historicamente vem acontecendo e como agora nós estamos mudando o perfil etário da nossa população, talvez muitos ainda não tenham se dado conta dessa importância. Então nós fizemos Mas é muita miopia, né? Sim, tanto por isso que nós fizemos, agora lançamos sábado passado, um manifesto que a gente chama Por um Olhar nas Eleições, que visa exatamente fazer com que as pessoas agora, ao escolherem os seus candidatos, percebam aqueles que efetivamente estão fazendo alguma campanha ou vão fazer algo pelas pessoas 50, 60 a mais e pelos jovens também. Então é um manifesto que procura dizer o seguinte: controle a pessoa que você vai votar.
fique fiscalizando a pessoa que vai votar. Veja se realmente eles vão fazer alguma coisa, não só de promessa, mas efetivamente, porque nós precisamos dessa mudança, nós precisamos de pessoas que se candidatem tanto para o executivo, agora nós vamos ter aí, aqui no Rio Grande do Sul, governador e depois deputados, e os nossos senadores também lá no nível federal, precisam se dar conta de que nós temos que olhar para essa população, para evitar, por exemplo, o que aconteceu na enchente de 2024, que agora estamos fazendo 2 anos, em que a população idosa de Porto Alegre ou das cidades que foram mais atingidas, elas estavam simplesmente abandonadas. Por quê? Porque faltam políticas públicas para que olhem para essa população e digam, não, vocês agora se tornam mais... No Brasil, 44% da população de eleitores brasileiros é de pessoas idosas. Então, tu imagina, é um manancial de voto que eles não estão olhando, estão perdendo a oportunidade. É uma o candidato miopia. que chega para mim e diz assim, vote em mim porque eu vou te dar uma cesta básica. Não, eu quero saber o seguinte, qual a política pública para idoso, para as pessoas idosas e para os jovens, que também têm que se preocupar, porque a gente não pode esquecer que os jovens de hoje serão os idosos de amanhã. Exatamente. E eles precisam, desde cedo, também se preocuparem com isso. Então, fica o recado para aqueles candidatos e as candidatas que querem, de fato, se eleger ou se reeleger, que existe um público ativo. As pessoas idosas, elas não querem mais ter uma vida isolada, não, elas estão ativas. É a segunda fase da vida, dos 70 aos 80 anos, que a pessoa é mais criativa. E nós temos, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, mentes brilhantes que podem nos ensinar, tem muita sabedoria compartilhada. Então, assim, chega dessa miopia social. No Rio Grande do Sul, nós somos mais avós do que netos. Aqui você tem voto. Só para concluir, Por rapidinho. favor. Não. Nós temos 2 estatísticas. Por exemplo, o público de 70 a mais, que é aquele que o voto é facultativo, não é mais obrigado a votar, é o público que mais está crescendo. Hoje nós temos 1.066.000 pessoas com 70 a mais no Rio Grande do Sul. Quanto? 1.066.000 pessoas com mais de 70 anos, votantes, né? Tem mais, votantes. Sim. E que, portanto, não são olhadas por quê? Respondendo a tua pergunta, não vai votar mesmo, não vou dar bola. Esta é a realidade. Não vai votar, não vou dar bola. Desculpa dizer, mas deixa que morra, ponto. Sim. Então, nós precisamos mudar essa posição, nós precisamos trazer, falando em consciência, né, que vai ser falado agora, nós precisamos trazer consciência para os nossos políticos de que eles devem olhar para essas pessoas. Enfim, seguindo. Seguimos, nós vamos aqui no De Bem com a Vida bater nesta tecla. Somos eleitores, somos ativos e queremos ser considerados. Professor Everton, considerado devem ser as nossas escolhas assertivas, porque às vezes no calor, né, na pressão, no estresse, a gente toma um caminho de escolhas que depois podem trazer... E o que o senhor hoje vai nos orientar a respeito de decisões assertivas? Olha só, Cris, eu acho que as pessoas, às vezes, muito pouco pensam exatamente sobre o funcionamento cerebral, que é uma coisa muito interessante. Tem aí a ciência, neurocientistas, mas e eu? Como é que eu funciono? Então, por exemplo, quando a gente fala em decisões assertivas, significa que eu espero que o que eu decida para a minha vida aconteça. É isso? É isso. Claro que é isso. Assertiva, que eu tenha mais acertos. Então, eu vou trazer um tema essa noite para a gente pensar, para você pensar na realidade. Você já parou para pensar sobre consciência e inconsciência? Que bem que quer dizer isso? Decisões conscientes são aquelas que eu elevo o nível do meu pensamento para pensar e me apropriar da minha própria vida de forma segura. Saber o que eu estou fazendo com a minha vida. Hoje nós vivemos um mundo de decisões muito rápidas. Eu vinha para cá ouvindo um programa de televisão onde está havendo uma briga em condomínio que as pessoas têm que decidir, né, Afonso, se aceita que o meu vizinho ponha um ponto de tomada do carro dele elétrico ou não do lado do meu carro. Eu tenho que decidir se eu quero ou não. Estou trazendo um simples exemplo. Mas quando nós falamos de inconsciência e inconsciência, é muito interessante de pensar que o nosso cérebro
quando nós recebemos as mensagens captadas pelos sentidos, geralmente vai para um plano inconsciente. O que quer dizer isso? Entra no meu cérebro e eu não sei exatamente onde é que foi parar, qual é o motivo, por que que eu estou agindo de determinada forma. Então, Cris, eu acabo agindo por impulso. A decisão impulsiva ela é perigosa, porque eu não sei o resultado ainda com certeza do que aquilo que eu fiz, como é que vai repercutir nas pessoas. Eu não paro para pensar. Então, eu ajo primeiro e depois paro para ver o que vai acontecer. Cuidado, a nossa proposta é diferente. Cada vez que você for tomar uma decisão, pare, pense e ponha num plano de consciência. Tu acabaste de dizer, os políticos têm que ter consciência. O que quer dizer elevar níveis de consciência? Significa que eu paro, examino. Como é que eu funciono? Que motivos me levam a agir desta forma? Eu vou priorizar o meu autoconhecimento, eu vou me conhecer mais. E quando eu for decidir, aí sim, eu vou analisar cenários, repercussões. A consciência significa que eu vou pensar nos meus valores, nos meus propósitos de vida. Porque em muitos momentos da sua vida, você que está sentado aí nos ouvindo, vai ter que escolher caminhos. Aonde queremos chegar? Ser feliz, está escrito aqui no nosso programa, que esse programa é estar de bem com a vida. Estar de bem com a vida significa que aquilo que eu estou pretendendo que aconteça na minha vida está acontecendo porque eu tenho o protagonismo de fazer. Eu sei o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu estou me apropriando da minha vida. E não deixando que inconscientemente eu tenha uma série de ações que podem vir por medos, por traumas passados, por N motivos educacionais, crenças, por exemplo, que me limitam, que me assustam e que não permitem que eu evolua. Pois é. Então, esta é a proposta dessa noite para a gente pensar que a nossa vida vai ser muito melhor, as nossas decisões vão ser muito mais assertivas, com acerto, se eu me apropriar de níveis de consciência para entender o que está acontecendo, saber os motivos que me levam a fazer isso, admitir quais são os valores que me movimentam, quais as minhas limitações, quais as minhas competências, ou seja, eu vou entrar num pensamento que me põe num nível de clareza do que está acontecendo comigo. Eu não disse que o É uma proposta. Eu não disse que o programa de hoje ia lhe trazer provocações, para que a gente viva de bem com a vida. Nós voltamos em seguidinha, depois dos comerciais, com mais essas pérolas informacionais, para que sim, vamos virar a chave, vamos transformar 2026 num grande ano da nossa vida. Vamos voltar. Voltamos com De Bem com a Vida. Aquele programa faz de tudo para lhe ver sorrir, sorrir de corpo e alma. E quem traz esse programa até você também são os nossos apoiadores, o Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul. Também conosco o Movimento Sociedade Sem Idadismo, como nós estávamos dizendo, chega! A geração 50 a mais tem valor, tem sabedoria, tem conhecimento e não quer mais ser ignorada. Inclusive, agora, nas eleições. Churrascaria Garcias, aquela vontade. Bateu hoje, segunda-feira, aquela vontade de comer o churrasquinho com gosto do Rio Grande do Sul. Todos os caminhos levam à Churrascaria Garcias. E decidiu que esse ano você quer lançar o seu livro e ganhar notoriedade. Visite a Casa de Escriba. Tem um timão lá ali esperando para fazer o seu livro se tornar um best-seller. Falando em livro, se você deseja presentear alguém com longevidade, com vida digna, Casa de Escriba.
Em um dos capítulos, eu já venho falando que aqui nós temos 10 autores, e um dos autores fala que a imortalidade ainda está inatingível, mas a longevidade, a longevidade saudável, ela pode ser construída, se você quiser, de bem com a vida. Muito bem, doutor Everton. Eu gostaria de que o senhor nos desse a bala de prata para segurar o impulso, porque a gente quer, por exemplo, na dieta, né? A gente quer fazer dieta, a gente diz, hoje eu vou começar segunda-feira, né, Afonso? É dia da dieta. Aí o Afonso vem com aquela bandeja de negrinhos, e eu digo, é só hoje. Eu não seguro o impulso. Como é que eu seguro esse impulso? Aí é que vem a segunda parte da história. No primeiro momento, nós falamos aqui no que devemos fazer, o que seria o ideal, elevar nível de consciências, pensar mais, deixar a minha vida mais clara naquilo que eu estou fazendo. Porém, tem um outro segredo. O outro segredo é exatamente está na inteligência emocional. O que é isso? Significa aprender a controlar meus impulsos. Nós agimos estatisticamente, já que o Afonso fala muito de estatística, geralmente pelo lado emotivo. Ou seja, primeiro a gente faz alguma coisa, não que a emoção seja errada, não estou falando isso, muito pelo contrário, a emoção é aquilo que nos move na vida, mas estou falando que ela tem que ter cuidado de não atrapalhar o lado racional. E como é que eu seguro o impulso? Aí é que está. É um aprendizado. A maneira mais prática de fazer é você parar em determinado momento para pensar só um pouquinho. Respira, né? Tem gente que conta até 10 cada um, inventa aí a sua matemática. Matemática. Toma uma aguinha. Não, mas toma uma aguinha, é uma proposta. Não, mas é sério, na realidade é assim. Antes de agir, pare de alguma forma para acessar o seu lado racional. Muitas pessoas dizem, mas puxa, professor, não é fácil, a gente é muito emocional, eu já nasci emocional. Ok, mas isso se aprende. É uma competência, uma inteligência a ser desafiada para que você aprenda com isso. Tá? Este é o grande ganho e esse é o caminho que nos leva a realmente, nas decisões que são tomadas, serem muito mais claras de como é que essa história vai terminar. Porque se eu decidir emocionalmente... Para com a história onde é que vai terminar essa história? Não vai ser um final feliz. Não, não é que não seja, pode até ser. Mas as probabilidades, se a gente age no impulso... No mínimo, meio a meio. Mas você pode ter escolhas, por exemplo, professor Everton e Afonso, de ter uma vida magnética. O que é a vida magnética? Aquela vida que as pessoas são notadas, são valorizadas e embarcam na vida que se pretende, que se sonha. O problema é que às vezes a gente fica só no sonho. Professora Kátia, o que faz uma pessoa se tornar magnética neste sentido? Uma pessoa magnética é aquela pessoa que sabe escolher conscientemente. Resumindo aqui, né? A gente está falando sobre consciência, é isso, que faz perguntas. Então, a pessoa que ela faz perguntas todos os dias, automaticamente ela vai saber o que vai escolher, que vai criar mais para a vida dela. Automaticamente vai se tornar o quê? Magnética. Por que magnética? O que é o magnetismo? É você atrair tudo aquilo que você está desejando que chegue para a sua vida. É isso, né? Como que é uma pessoa magnética? É isso. É um ímã para... É um ímã. Eu posso dizer que é um ímã para atrair coisas boas? Ou, se ela pode estar no negativo, o que ela vai atrair? Então, pensa no teu dia a dia. Quando tu sai de casa, né? Vai pegar o trânsito. Chegou lá no estacionamento, furou o pneu. Vamos dar um exemplo, né? Chegou lá, hoje ia vir aqui para o programa da Cris, o pneu furado. O que a maioria das pessoas diria? Que droga. Que droga. Não. Não dá para publicar. O que a gente ia dizer? Isso, exatamente. Não dá para publicar o que a gente ia dizer. O que a gente pode fazer para a gente começar a atrair esse magnetismo? Uau! Como pode melhorar isso? Quais são as pessoas que vão contribuir aqui? Meu pneu está furado. Olha só. Olha como a gente já foi para uma pergunta que vai ser um convite para quê? Para a gente acessar a nossa consciência e não para ficar preso lá no problema. O que acontece hoje em dia é que a maioria fica preso aonde? No problema.
E não faz o quê? Perguntas para vir a consciência daquilo que pode ser melhorado ali. E tudo na vida pode ser melhorado. Quando a gente faz pergunta, por exemplo, quem é que pode me ajudar agora a resolver esse problema? Isso impulsiona, estende a mente? É essa Isso. a engenharia? Exatamente. Isso que expande a nossa consciência, né? Qual a possibilidade diferente que tem ali que eu ainda não tinha acessado. De repente, no teu dia a dia começou a dar várias situações, né? E a pessoa já vai lá definindo e concluindo que, nossa, na minha vida dá tudo errado. Não, foi só uma coisa que aconteceu ali durante o dia. Mas a pessoa já fica criando na mente dela que tudo tá dando errado. E o que acontece? Parece que daí aquilo que a gente colocou a nossa atenção é o que vai ter mais a nossa vida. Professora Kátia, muitas vezes acontece assim, professor Everton é baita companhia, é bom estar com ele, mas eu não sei matemática, racionalmente, por que me agrada. E outra pessoa, de repente, tomar um café, mas a gente fica meio assim, a gente pode dizer que essa pessoa que não é agradável, ela é negativa? Eu diria que as pessoas, elas percebem, né, o que acontece, porque a gente é pura energia, então a gente percebe como que a outra pessoa está. E muitas vezes, pela nossa mente, ela sempre ir para o lugar que ela conhece, ela julga a outra pessoa, que aquela pessoa é negativa ou que aquela pessoa é isso e aquilo. Mas às vezes é só o momento que ela está vivendo. A gente não sabe o que está se passando naquela criatura, Tem né? pessoas que têm padrões, né? Mas aí os padrões é aquele que eu disse. Tu pode escolher isso para tua vida. Se tu fizer as perguntas, tu pode mudar essa energia. Uma pessoa que tem um padrão, digamos assim, sempre de reclamar, né? A gente conhece muitas pessoas Vítima do universo. vítima que está sempre reclamando. Essa pessoa, se ela começar a fazer as perguntas, ela vai sair daquele lugar da vítima, daquela situação ali que é mais desafiadora para ela, e ela vai começar a ver outras possibilidades. A gente chama de barreiras. Quando a gente não faz as perguntas e a gente fica no vitimismo, sempre culpando as pessoas pelas coisas que acontecem com a gente, e não tem aqui idade, né, gente? Isso não existe idade. É a pergunta né? que eu iria fazer. Depois dos 50 dá para mudar? Todo mundo pode mudar, né? Quantas coisas que eu, Kátia, mudei, né? Através do autoconhecimento, através das formações e utilizando no meu dia a dia. Todo mundo. A gente é um ser treinável, né? A gente pode aprender ferramentas e usar isso no nosso dia a dia para a gente mudar aquilo que a gente deseja em nós. Eu não tenho uma energia muito... eu não sei fazer tal coisa. Sim, ninguém nasceu sabendo fazer as coisas. Só que se a gente tiver, né, um pouquinho assim de clareza e de consciência, qual a pessoa que pode me ajudar aqui? Por exemplo, tem muita gente, depois de 50, né, que diz que tem dificuldade com o celular, de fazer stories, algo assim. Então, como seria, né? Qual a pessoa que vai contribuir para mim, que vai facilitar minha vida aqui nos stories? Porque hoje a gente pode aprender, só se tu não estiver disposto a sair daquele padrão ali que não posso fazer. Nós temos um livro onde se pode aprofundar o segredo da vida magnética, né? De Kátia Fleig. Então, aqui a gente pode aprofundar mais essa escolha. O professor Everton fazia com a cabeça, concordou com as perguntas? Com certeza. Na realidade, ainda complementando, parece que nós tínhamos combinado, mas não foi combinado. Nós estamos falando de ciência, nós estamos falando, meus amigos, daquilo que é obviedade, que o funcionamento do ser humano ele é muito previsível, né? Ele é muito baseado dentro do funcionamento humano normal. Então, por exemplo, para terminar a história, razão e emoção, nós temos que saber aprender a trabalhar mais o nosso lado racional e controlar as emoções. Então, como a senhora disse, é um aprendizado, é um treinamento, é um desenvolvimento, é um autoconhecimento. É isso. Pensa um pouquinho. Vida magnética. Aqui, ó, tá aí um belo presente para nos prepararmos para o inverno, aquele calorzinho, aquele aconchego do lar, um vinhozinho, um cafezinho, um chimarrão, e a companhia de O Segredo da Vida Magnética, da professora Kátia Fleig. Concorda com isso? Para quem não conhece ainda, o nosso vilão preferido, o Afonso, sempre que vem ao programa. Malvado favorito. Nosso malvado preferido. Malvado preferido, ele sempre traz uma repercussão. Concorda com uma visão em menos de um minuto? Plenamente, rapidamente, assim. Racional? Plenamente. Não, tu é pura razão, né? Não, eu até choro de vez em quando. Tem um momento. Tem um momento. Tem os momentos. Toda regra tem exceção. Eu sou geminiano, então eu tenho meus dois lados, o emotivo e o racional.
Mas a questão essa que vocês dois estavam colocando é exatamente a questão que a gente quer para os nossos políticos, agora em época de eleição, que é consigam atrair para si, consigam atrair, através de perguntas que nos façam para essa população, o que vocês precisam, o que eu posso oferecer como políticas para vocês. É isso que Isso vai aí, fazer... olha só como essa pergunta vai ajudar na situação, porque as perguntas, elas o que trazem clareza e consciência para todas as áreas da nossa vida. Então, ó, na política, quais os políticos que vão contribuir aqui para que isso melhore? E serão cobrados. Exatamente. E tudo pode melhorar. Sempre quando você assiste o De Bem com Vida, a sua vida melhora. Escreve para mim se eu tenho razão ou não. Se esse programa que chega na sua casa, no aconchego do celular, não promove a chave da virada. Tá bem, Eduardo, nós já vimos os teus sinais. Estamos, então, encerrando esse programa nosso. Isso daria mais 1 hora de conversa. E nós vamos repetir. Muito Também, olha a qualidade. E a gente nem combinou e Fechou, né? Enrolou. 2 professores e um analista, só podia dar jogo. Professor A Everton. Cris atrai magneticamente essas coisas. Eu faço perguntas. Ela faz Eu faço perguntas. Professor Everton, muito obrigado por compartilhar tanta sabedoria. Obrigada. É um prazer. Professora Kátia, venha com mais frequência para que a nossa vida se torne de fato magnética. E é o nosso vilão preferido. Muito obrigada. Boa noite, vamos lá, né? Vamos levantar. E a você, político, que quer os nossos votos, entenda o que nos faz bem e o que nos deixa de bem com a vida, porque a geração 50 a mais é a geração mais ativa e mais longa do mercado. Você que esteve conosco, nos honrando com a sua companhia, tenha certeza que uma vida longeva, digna, feliz, não é a obra do acaso, é construção. Até o próximo, te vem com a vida.